Olá, galerinha da Radiologia, sejam bem-vindos ao canal Radiologia na Mente. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Alves e criei esse canal para estar ajudando a galera que está entrando agora na área. E tenho observado algumas dúvidas frequentes dos estagiários, que é a questão da visualização da imagem radiográfica, saber identificar se o posicionamento está correto. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho melhor ali de como avaliar a qualidade do posicionamento dos seios da face. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro passo para a gente avaliar a qualidade do posicionamento, a gente precisa entender o que são os seios da face, né? Os seios da face, que também é denominado seios paranasais, são cavidades que ficam ali próximo da região nasal. Então, se a gente olhar essa imagem, a gente consegue perceber que o crânio, ele é todo fechado nessa região aqui. Porém, se nós realizássemos um corte nessa região, como nós temos nessa imagem aqui, a gente ia perceber que nós temos uma cavidade nessa região. Então, aqui nós temos a região do seio frontal. Já na imagem abaixo, nós conseguimos perceber outras cavidades. Aqui nós temos os seios etimoidais e mais abaixo aqui a gente tem a região dos seios maxilares. Os seios paranasais, né, nós temos 4, que é o seio frontal, seios etimoidais, esfenoidais e seio maxilar. Então, nessa imagem a gente consegue ver a localização aqui, numa visão anterior do seio frontal. Aqui nós conseguimos ver em perfil a localização. Aqui nós temos os seios etimoidais. Aqui também visualizamos no perfil, e mais abaixo os seios maxilares. Os seios esfenoidais, por sua vez, ele fica localizado aqui, ó, abaixo da célula túrcica, ok? Nessa outra imagem, a gente consegue perceber aqui a localização, né, dos seios da face e perceber a diferença, né, o que acontece ali quando o indivíduo ele passa por algum processo inflamatório. Então, quando tem uma sinusite, por exemplo, essas cavidades, elas se preenchem por secreção, né, ou seja, pelo líquido ali. E aí é onde ocorre ali o entupimento, né, o processo inflamatório nessa região, ok? Então, ela é toda preenchida por líquido aí, onde é a secreção, onde está o processo inflamatório no paciente. Para avaliar patologias nessas estruturas, geralmente o médico solicita 2 posicionamentos de rotina, que são as incidências de frontonaso e incidência de mentonaso. Geralmente são solicitadas essas 2 incidências de rotina. Vamos entender agora como é o posicionamento correto, né? Para a realização na incidência de frontonaso, existem 2 formas de realizar esse posicionamento. Então, eu vou estar passando para vocês aí as 2 formas, para vocês saberem como realizar o posicionamento. A primeira forma de realizar o posicionamento de frontonaso é pedindo para o paciente encostar a ponta do nariz no receptor de imagem. O raio central, ele vai incidir na região do násio, e nesse modo, a linha long, que é a linha que liga a órbita até o meato acústico, ela forma um ângulo de 15 graus. Então, essa é a primeira forma de realizar o posicionamento de frontonaso. Já na segunda forma, a gente vai pedir para o paciente encostar a região da glabela e a ponta do nariz no receptor, ou seja, a região da testa e a região do nariz no receptor de imagem. O raio central, por sua vez, ele vai ser angulado 15 graus podálicos na região do násio. Dessa forma, a linha long, que é a linha que liga a órbita até o meato acústico, onde é o conduto auditivo, ela fica perpendicular ali em relação ao receptor de imagem, em relação ao bulbo, tá? Então, essas são as 2 formas de realizar o posicionamento de frontonaso.
A incidência de mentonazo, também existem duas variações aí que vocês podem encontrar na literatura. Então, existe mentonazo com a boca aberta e mentonazo com a boca fechada. Nós iremos pedir para o paciente encostar a região do mento no receptor, ou seja, a região do queixo, e aí é formado um ângulo perpendicular entre o mento e o meato acústico, que é a linha mento-meatal, ela fica perpendicular. Então, você tem que observar se essa região aí está perpendicular. E o raio central, por sua vez, vai incidir na região do acântio, que é ali abaixo da região do nariz. A outra forma é a mesma coisa, a paciente vai encostar a região do mento no receptor de imagem e formando ali um ângulo, de forma, né, que a linha mento-meatal fique perpendicular ao raio central também, por sua vez, vai incidir na região do acântio. Agora que a gente entendeu o posicionamento, a gente precisa entender um pouquinho como funciona a projeção ali das cristas petrosas, né? Também conhecido como rochedos. Os rochedos, turma, ele é muito importante para avaliação da qualidade do posicionamento dos seios da face. Ele será a nossa referência no posicionamento, tá? Através dele é que nós vamos identificar se o posicionamento está correto. Então, a gente precisa entender um pouquinho da localização. Nessa imagem, nós temos aí em verde o osso temporal, e na região interna é onde se localiza os rochedos. Então, aqui numa radiografia de perfil, a gente consegue visualizar aí a localização dos rochedos, e a gente observa que ele fica se sobrepondo bem aí na região do seio maxilar. Então, para a gente entender um pouquinho melhor dessa projeção, eu vou trazer um vídeo agora para vocês conseguirem entender melhor, ok? Então, pessoal, na cor verde a gente tem o osso temporal. Os rochedos, eles ficam localizados na região interna do osso temporal. Para entender um pouquinho melhor da localização, nós temos que olhar no ângulo anterior. Aqui em uma visão anterior, a gente consegue perceber que eles se sobrepõem na região do seio maxilar. Então, quando nós realizamos o posicionamento de frontonaso, a gente vai perceber que os rochedos eles ficam ali bem na região da órbita. E nessa posição a gente visualiza melhor os seios frontais e etimoidais. Já na incidência de mentonaso, a gente vai perceber que os rochedos eles ficam abaixo do seio maxilar. Então, nessa posição, a gente consegue avaliar os seios maxilares livres. Então, por isso é importante entender a localização dos rochedos, pois serão referência nos posicionamentos da face. Agora que nós já entendemos sobre a projeção dos rochedos, a gente vai entender como é a radiografia correta na incidência de frontonaso. Vamos lá? A primeira parte, né, e que muitas pessoas têm dúvida, é a questão de como cortar a imagem, como editar a imagem ali para estar enviando, né, para o médico. Então, lembrando que nós estamos radiografando os seios da face. Então, as estruturas que devem aparecer é a região dos seios da face, as órbitas, elas também devem ser inclusas na imagem, e aqui também a região do seio maxilar. Em alguns setores, vocês vão ver que a imagem ela é editada de forma quadrada, em outros, na forma circular. Então, isso vai depender muito do serviço onde você trabalha. Outro ponto é que todo estagiário tem dúvida é identificar ali os seios da face. Então, primeiro passo, a gente tem que saber como cada densidade aparece na imagem. Então, lembrando que essas cavidades saudáveis, ela é preenchida pelo ar. Então, tudo que é ar na imagem, ele aparece na cor preta, que nós chamamos de radiotransparente. Já o líquido, ele aparece na cor branca, que nós chamamos de radiopaco. Os ossos também, ele possui uma densidade maior que a densidade do ar. Então, os ossos também aparecem na cor branca. Então, vamos olhar aqui, ó, o seio frontal. Ele está saudável, preenchido pelo ar. Aqui a gente vê
os seios etimoidais e aqui a região do seio maxilar, ok? Então, aqui, ó, seio frontal, seios etimoidais e seio maxilares, tá? Então, a gente consegue perceber aí a localização. A primeira situação que a gente deve avaliar para saber se o posicionamento está correto é a posição dos rochedos. Eles deverão ser projetados em 1/3 inferior da órbita. Como assim em 1/3 inferior da órbita? Para isso, nós vamos aqui criar linhas imaginárias, dividindo a órbita em 3 partes. E os rochedos aqui, eles devem ser projetados na região inferior. Então, aqui a gente consegue perceber que o rochedo está localizado em 1/3 inferior da órbita, então o posicionamento está correto. Devemos também verificar a rotação do posicionamento. E como nós vamos verificar? Nós vamos observar aqui a região lateral da margem daqui da órbita, ela deve ser a mesma dos dois lados, entre a margem e a região externa do crânio. Então, ó, essa região aqui a gente percebe que a distância é a mesma, então o posicionamento está correto. E o mentonaço? Como a gente vai verificar se o posicionamento está correto? Vamos lá. As estruturas que também são inclusas na imagem também são seios frontais, etimoidais, seios maxilares. Observe que nesse posicionamento a gente consegue avaliar bem melhor a região aqui dos seios maxilares. E o posicionamento? Como é que eu sei que está correto, né? Primeiro passo também, como na incidência de frontonaso, é a localização dos rochedos. Então, observem aqui na segunda imagem, a gente tem os seios maxilares e o rochedo, ele se projetou para baixo ali da região do seio maxilar. Então, quando você visualizar o rochedo nessa localização, o posicionamento está correto, ok? Então, ó, vamos olhar aqui, ó, o rochedo abaixo do seio maxilar, posicionamento correto. A rotação, né? Como nós vamos verificar a rotação? Mesma coisa, que nós temos a região da órbita e a distância entre a região, a margem lateral da órbita é a mesma até a região externa do crânio. Então, aqui, o posicionamento não tem nenhuma rotação. Agora, que a gente já entendeu sobre o posicionamento correto, vamos avaliar algumas imagens radiográficas dos seios da face. A primeira vai ser a incidência de frontonaso. Nós temos 3 imagens aí para a gente avaliar. A primeira imagem, a gente consegue perceber que a região do rochedo, ela está bem abaixo do seio, bem abaixo da órbita, né? Está bem aqui em cima do seio maxilar. Então, o posicionamento de frontonaso aqui está incorreto. Então, nós temos que pedir para o paciente encostar um pouquinho mais a região ali da glabela, né? Para estar realizando aí a incidência corretamente. Já na outra imagem, o que a gente consegue perceber? Que os rochedos estão bem acima aí da região correta, né? Deveria estar aqui na margem 1/3 inferior da órbita, ele está bem acima. Então, nesse caso, deve-se pedir para o paciente abaixar um pouquinho mais o queixo ali e diminuir a angulação da ampola. E na outra imagem, a gente consegue perceber o quê? Uma rotação, né? Então, a distância aqui, ó, ela é menor do que do outro lado. Então, teve uma rotação aí na hora da realização do exame. E o mentonaso, as incidências de mentonaso? Também temos 3 imagens. Aqui, nós conseguimos perceber que os rochedos estão bem acima do seio maxilar. Então, quando o posicionamento está correto, os rochedos têm que ficar abaixo. Então, aqui o posicionamento está incorreto. Uma dica que eu vou trazer para vocês, pessoal, o paciente idoso, ele tem muita dificuldade, às vezes, em encostar a região do mento no receptor ali para ficar perpendicular com o meato. Então, nesse caso,
você vai fazer uma angulação podálica. Isso vai fazer com que a região aí dos rochedos fiquem abaixo do seio maxilar. Nesse outro posicionamento de mentonase, também conseguimos perceber a localização incorreta do rochedo, né? Tá acima do seio maxilar, então aí falta também um pouquinho mais de elevação da região do mento. E nessa outra imagem, a gente consegue perceber que a incidência foi realizada com a boca aberta, está correta, e o seio maxilar, ele está livre, e aqui o rochedo, ó, abaixo do seio maxilar. Então, aqui nós conseguimos perceber um velamento, ou seja, uma cor radiopaca. Então, se desse lado o seio está livre, aqui o paciente tem um processo inflamatório, aqui tem líquido nessa região, porque o líquido na imagem radiográfica aparece na cor branca. Então, aqui o posicionamento está correto, ok? Mais uma aqui, incidência de frontonase e mentonase, para a gente já identificar com a patologia. Então, a gente vê aqui, ó, posicionamento correto, né? Num terço inferior da órbita, e a gente vê uma diferença aí na imagem. Então, aqui a gente consegue ver radiotransparente, né? Na cor preta, passando o ar. Já nesse outro lado aí tem um velamento, né? Então, tem líquido nessa região. O paciente está provavelmente com uma sinusite, um processo inflamatório. Na outra imagem, também posicionamento correto, a região dos rochedos abaixo do seio maxilar, e aí a gente vê aqui, ó, um velamento, a cor radiopaca aqui, secreção nessa região. O outro lado, a gente vê que não tem secreção. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que venha estar agregando para vocês. E a mensagem que eu trago é: estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Obrigado, turma. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, deixa dicas aí do que vocês querem ver nos próximos vídeos e até a próxima, pessoal!